Oi, pessoal! Eu venho então mais uma vez para a gente conversar então sobre esta fase da pandemia e tudo que está acontecendo, né? E contar para vocês que hoje então eu venho trazer um assunto assim mais voltado aos pais e aos responsáveis, né? Quem ainda não me conhece, eu sou a Andréia Vismec Costa Biazar, eu sou psicóloga escolar pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a gente fortalecer as crianças para passarem pelas dificuldades da vida. Isso a gente fala que na psicologia é a tal da resiliência. A gente ensinar as crianças a serem mais resilientes, ou seja, ensinar as crianças a superar as adversidades da vida. A gente está passando por uma grande adversidade, né? Com o coronavírus, e não será só essa na vida. Cada vez que a criança tiver uma perda na vida, tiver uma crise, um conflito familiar, que passar por obstáculos pequenos ou grandes, ela poderá sofrer ou não com isso. Então, quanto mais a gente estimula a resiliência, estimula essas estratégias que eu vou falar hoje, mais a criança terá então instrumento emocional dentro dela para dar conta disso, será mais leve, um pouco mais tranquilo. É claro que a gente vai ter ansiedade, vai chorar, vai sofrer, dependendo das coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente vai ter capacidade de se reerguer, vai ter capacidade de se reinventar. E quantas vezes a gente não está fazendo isso agora nesse isolamento, né? Que já estamos indo para 3 meses e que a gente está tendo que se reinventar. Então, a gente vai falar hoje de como então ajudar as crianças e os jovens, os adolescentes a fazerem isso. O primeiro ponto é estimular que ajudem o próximo, que pensem nas outras pessoas. Ensinar desde pequenininho a cuidar da vovó, a ajudar ela a se levantar quando ela estiver com dificuldade, ajudar alguém que esteja precisando carregar algo e vamos auxiliar, vamos dividir as sacolas, por exemplo. Então, esses tipos de situações no dia a dia em que a gente vai ensinando a ajudar o próximo, vai deixando você forte. Então, vai ensinando a criança e ao adolescente a pensar naquele outro que está em sofrimento. Em casas onde os adultos não dão esse exemplo, porque tudo começa pelo padrão do pai e da mãe, do responsável que cria essa criança, em que ele não respeita os mais velhos, onde ele não ajuda o próximo, onde o casal não se ajuda, a criança vai fazendo a leitura de tudo isso e vai internalizando esse comportamento. Então ela cresce folgada, porque ela não inclui dentro dela o ajudar o outro. Para a gente ser fortalecido e passar por essas crises na vida, ajuda muito esse conceito de pensar na pessoa, pensar em alguém que esteja em sofrimento. Uma das coisas que a gente pode fazer é ajudá-los a doar coisas, né? Nesse momento, muita gente precisa de doação de uma palavra, doação de atenção, doação de coisas materiais, doação de alimentos, e se a gente pode oferecer alguma coisa e oferecer a uma pessoa, a uma oração, o que for, e ensinar isso para as crianças e para os jovens a doar, eles serão mais resilientes. A gente pode treinar também esses tipos de assuntos quando aparecem notícias na nossa casa, a TV está ligada e as crianças e os jovens estão no espaço, onde a gente vai debater esses assuntos, falar daquela notícia onde tinha uma pessoa sofrendo, debater esse aspecto e colocar o jovem ou a criança para falar o que pensa em relação àquilo, fazer ela refletir sobre quanto que a gente pode se doar para as pessoas que estão em sofrimento. Se não é o meu caso, eu não posso ajudar, mas eu posso trabalhar ao contrário,
eu fui ajudado e eu recebi doações, então eu posso trabalhar com as crianças da minha casa, com os adolescentes, isso. Nossa, olha como foi legal, aquela pessoa ajudou a gente. Nossa, ó, a gente recebeu essa doação ou fomos presenteados com isso. Como ajudou a gente, como foi importante pra gente, nossa, como essa atitude é boa. Então, esses tipos de falas tem que ter em casa para as crianças e os jovens internalizarem esse conceito da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Da mesma forma, o padrão de preconceito que há na casa, na família, será repassado às crianças. As crianças nascem sem preconceito, porém, ficarão preconceituosas conforme as conversas que se tem na casa em relação às pessoas com deficiência, em relação à mulher, em relação à homoafetividade, em relação a religiões, em relação à política, a ideologias, em relação a todos os assuntos. Conforme os adultos lidam com esses assuntos, a criança vai assimilando, acomodando dentro do padrão dela e reproduzindo muitas das coisas que são passadas para ela dentro da casa. E, portanto, isso irá interferir na forma com que ela irá lidar com os assuntos, com as pessoas durante a sua vida. Ela vai crescendo e desenvolvendo esses conceitos dentro dela. Isso é muito importante para o aspecto da resiliência, porque se eu ensino a escutar, a ser paciente, a não ser preconceituoso, a não rejeitar nenhum assunto, a saber ouvir, a ter tolerância com as pessoas, a criança cresce sendo assim com o próximo, aprendendo a ser assim, nessas situações todas que ela viverá de crise na vida dela. Outro aspecto que é importante para trabalhar resiliência com crianças é a gente ensiná-los a não ser ociosos. Nas famílias em que foi ensinado a criança a ser criativa, ela vai aprendendo a se automotivar, ela vai aprendendo a achar saídas para agora viver nessa fase de 3 meses em casa. Então, ela vai aprendendo a se autorregular e a inventar 1000 ideias. Então, naquela casa em que se ensinou a ir para fora, mexer no quintal, pegar tábua, brincar com tecido, brincar com a natureza, ela vai criando coisas todos os dias, ela não fica ociosa. Em compensação, uma criança que era só TV e celular, ela se pega em desespero, porque é muito tempo dentro de casa. Só para ficar em celular e TV começa a bater desespero, começa a dar ansiedade, começa a ficar depressivo só no quarto. Então, a gente precisa criar. E agora é a época em que os pais podem tirar essas crianças, esses adolescentes do quarto e ensinar a ser criativo. Então, essa criança, ela não aprendeu o instrumento musical, ela não aprendeu a brincar com um animal, não aprendeu a brincar na natureza, não tem coleção de nada, é só TV e celular. Então, fica pobre. Isso não ensina criatividade e não ensina a se automotivar, a se reinventar. O contrário disso, em casas em que se ensinou a ler, a ver filme, a mexer na cozinha, a criar pratos, a fazer uma cabana no meio da sala, a jogar um jogo de tabuleiro. Então, as pessoas, um ajuda o outro, um convida o outro para fazer coisas. E essa fase vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil assim. Então, a gente fica mais resiliente, né? Sendo assim. E aí, a gente aprende a não ser ocioso. A gente aprende a ser mais ativo e a inventar coisas para fazer. Outra situação que ajuda na resiliência é ensinar as pessoas a serem positivas. Ensinar os filhos a ser otimistas. Que frente às situações de desgraça, às tristezas da vida, a gente pode tirar uma aprendizagem disso,
tirar uma alegria disso, que no dia que a criança chorou porque tá chovendo lá fora, ela não pôde ir pro quintal, a gente, não, mas vamos, tem uma outra ideia, nossa, então hoje vai ser bom pra gente fazer um programa aqui dentro, vai ser assim, assim. Então, esse tipo de exemplo vai fazendo com que a criança não fique preso no pessimismo, na desgraça, no desânimo e no sofrimento. Faz com que ela tire o humor daquilo e que quando ela tiver crises na sua vida, ela vai ter esse movimento sempre de eu vou sair dessa. Então, falas do tipo, eu sei que hoje estamos com um problema, mas ainda nós vamos rir disso, você vai ver. Ou então, que lição que podemos tirar disso hoje? Então, esses tipos de exemplos são exemplos de falas que podemos ter com as crianças para ensinar elas a tirar uma aprendizagem da situação, tirar uma coisa engraçada da situação. E isso vai desenvolvendo, então, essa capacidade de superar as adversidades da vida. Se essas situações forem cômicas, engraçadas, carregadas de humor, será melhor ainda, porque daí ainda daremos risada disso, né? Quero falar ainda de um outro ponto, que é a importância da socialização. As crianças e os jovens que mais foram estimulados a ter uma vida social, eles vão ter agora grupinhos de amigos no WhatsApp, vão ter bastante pessoas nas redes sociais, vão ligar para os parentes, vão fazer videochamadas, serão muito criativas nesse aspecto. E isso ajuda muito, porque fortalecem vínculos. Agora a gente está em isolamento social, não está podendo ter as rotinas sociais, então as crianças e jovens que mais têm isso vai ser mais favorável. E é muito triste também, eu escuto às vezes de pré-adolescentes, adolescentes que eu atendo, que acontece dentro de casa uma coisa que se chama isolamento emocional. Que a gente mora na casa com várias pessoas e parece que tem quilômetros de distância entre essas pessoas. Agora era hora de fortalecer esses vínculos com as pessoas que moram na casa, porque a gente está já há 3 meses convivendo dentro de casa com essas pessoas e a gente tem que conversar, tem que se olhar, tem que se amar, tem que interagir, tem que dar risada junto para que isso seja mais fácil. Então é muito triste mesmo quando eu escuto que há um distanciamento emocional com as pessoas da casa, que fica cada um num cômodo com o seu celular o dia inteiro e ninguém se olha e se fala. Então agora é a hora dos adultos estimularem crianças e pré-adolescentes, adolescentes a sair do quarto, a ter projetos juntos na casa, a fazer brincadeiras juntos. Vamos hoje fazer projetos de experiências científicas com a criança. Vamos hoje todo mundo trabalhar num projeto de marcenaria lá no quintal. Mas enfim, é o adulto que tem que fazer essa mediação e ajudar a criança e o jovem, porque eles não têm isso então internalizado. E é esse adulto que vai ajudar, então, a internalizar agora. E isso ajuda a gente a ser mais resiliente na vida. Ajuda a gente a ser mais forte na vida. Porque a gente fica com os vínculos fortes. Precisa ter uma rede familiar agora forte que nos apoie. Que a gente faça orações junto em casa. Que a gente faça um projeto de horta, que a gente cozinhe juntos, que a gente veja um filme juntos, que as pessoas conversem, que desliguem-se tecnologias e conversem, o diálogo é importante. Eu choro por dentro quando eu escuto que um jovem ou uma criança não pode falar para o pai, para a mãe, para o irmão o que sente, que ele não pode se abrir em casa, que ele não tem com quem conversar. É desesperador, porque agora a gente tinha que deixar esses vínculos fortes,
porque são as pessoas que moram juntas, que estão 3 meses passando por isso juntos e eu não sei mais quantos virão ainda pela frente. Vai ser julho, vai ser agosto, então mais 2 meses é a previsão. E aí a gente não se olha, não se fala e não faz nada junto, fica um isolamento. É por isso mesmo que vai dando depressão, vai dando ansiedade, desesperança, porque eu não tenho ninguém para falar, eu não tenho ninguém com quem eu faço as coisas. Então a gente precisa refletir isso hoje juntos, que a gente tem que se aproximar, tem que trabalhar afeto entre a gente. Tem que se amar, tem que falar, tem que conversar, tem que se expressar, tem que criar coisas para fazer juntos. E isso vai trabalhar resiliência nas pessoas. Bem, para não ficar extenso o vídeo, então eu vou encerrar, né, com essas dicas para a gente estar fazendo e trabalhar esse fortalecimento nas crianças. E num segundo momento eu entro com mais algumas coisas que ajudam então a construir resiliência. Um abraço, fiquem bem e se cuidem.